Então, gente, bom dia. Me perdoe meu atraso por isso. Ah, mas o bom, assim, que eu estando aqui na universidade dá pra gente ficar pelo menos até umas 10h50. Eu só preciso consertar o nosso notebook para conectar no cabo. Eu acho que no cabo funcionaria melhor. Só que no Wi-Fi é bem ruim daqui. Como que vocês passaram essas 2 semanas? Hein? Vocês conseguiram ler um pouquinho? Ou como que. Ah, deu para avançar bastante na leitura, Desirê. Ai, que bom. Pelo menos eu que cheguei atrasado, eu consegui, eu acho que chegar no ponto em que paramos, assim, sabe? Você leu então até o final do capítulo 1. Eu comecei o 2 já, Ai, que bom. parte da abdução. Ai, que ótimo. E a Michelle? Eu tô na abdução. E o Luan também. Eu tô na abdução também, porém eu voltei atrás, assim, comecei a estudar, comecei a fazer um fichamento a partir da subjetividade criadora, porque, não sei, eu cheguei na abdução e tava um pouco turvo as coisas pra mim, eu tive que voltar pra entender um pouco melhor. É. Sabe que é muito E aí da comum. outra vez a gente não tinha... É muito comum essa sensação de turvo e de escape. Às vezes parece que você tem uma certa compreensão e aí de repente você percebe que não é tão objetivo assim. O pessoal fala muito da própria leitura do Percy, como que ela provoca esse tipo de sensação. Eu tive que voltar pra, sei lá, pra ter na minha cabeça mais definido o que é signo mesmo, assim, né? E gostaria até de perguntar algumas coisas em relação a isso. Sim. Mas avancei também. Bem, como que vocês preferem? Será que eu faço aquela síntese? Eu pensei em fazer a síntese nessa primeira parte do capítulo 2, onde a Sarah ela chega até o conceito de amusement. E eu acho que talvez a gente pudesse parar ali nesse conceito para poder conversar um pouco sobre isso. Até mesmo Beleza. porque até lá também já é um bocadinho. Então acho que eu vou fazer essa síntese. Então, nesse capítulo 2, a Sarah Barrena ela vai fazer a continuidade do que ela fez no término do capítulo 1, onde ela diz que a criatividade ela não é um fenômeno somente interno, mas que é possível a gente identificar as características da criatividade de uma forma externa. Esse é um pensamento do Percy, que ele fala que a gente conhece, inclusive, todas as coisas que estão ao nosso redor por causa do seu comportamento do lado externo. Então, mesmo que a gente tenha nossos próprios pensamentos, sentimentos, a gente evidencia isso por meio das nossas ações. Embora a compreensão nunca vai ser objetiva, por isso que ela fala desse entendimento do signo inicialmente, a gente sempre vai ter uma inferência, né? A gente tem um conjunto de coisas ao nosso redor que a gente observa e a gente faz uma inferência sobre aquilo que a gente acredita que seja. Então, um exemplo pessoal, meu filho está nessa fase que eles falam terrível 2 anos, que é onde ele começa a entender que ele possui vontades e que as vontades deles geralmente elas não vão ser contempladas, né? E que todo mundo fala que assim que é um momento muito importante na formação humana, porque a gente tem muitos adultos de 2 anos ainda no mundo.
que não aceita o não. E aí, como que as pessoas reagem quando elas têm dificuldade de aceitar o não? Elas fazem a famosa birra, né? Elas batem o pé, elas, né, xingam, reagem sempre de uma forma diversa, mas sempre de uma forma explosiva, né? Ou dependendo, né, pode ser até realmente introspectivo, né? Pode guardar aquilo para si mesmo. Mas, enfim, a gente consegue observar isso nas ações. Eu vejo que meu filho, ele tá, então, frustrado, com raiva, porque eu vejo realmente, fisicamente, ali o comportamento dele. E aí eu crio essas inferências. Porque eu não tenho o contato sobre o que ele é internamente, mas eu consigo compreendê-lo por meio de suas ações externas. E ela vai dizer que a criatividade também é assim. A gente não sabe o que passa na mente do artista, mas a gente consegue visualizar esse processo de criação por meio do que está acontecendo na experiência. E a partir desse contato com a experiência, a gente consegue inferir o que está acontecendo ali. E esse é o nosso papel ali na residência artística. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa criatividade exatamente por causa dessa característica que o Peirce diz. A gente consegue discutir a criatividade mostrando e assim, colocando em evidência, né, essas características que a gente pensa que são possíveis de mostrar esse comportamento externo. E isso como a gente está percebendo, é bastante instigante, mas ao mesmo tempo exige um poder de síntese, né? Porque a gente não pode mostrar tudo. A gente tem que identificar quais são os pontos mais importantes ou quais são as conexões de todos esses pontos que conseguem fazer com que a gente entenda o que é essa criatividade e, no caso, como é esse processo de criação na própria residência. Então, no primeiro momento, ela avaliou essa criatividade a partir do sujeito. E agora ela vai avaliar a criatividade a partir do objeto, né, da ação da criação. Do objeto criado. Ou em criação, né? Exatamente por causa dessas pistas externas. Então, ela vai dizer que a criatividade, ela ganha vida em algo externo e ela possui esses dois aspectos que são possíveis de serem observados do lado externo, que é a pessoa que cria e o produto a que ela dá origem. E ela vai, então, se debruçar agora no segundo capítulo em relação a esse resultado, a esse trabalho criativo daquela pessoa que cria. Então, ela vai explicar o que é que origina o resultado criativo. E aí, novamente, então, do mesmo modo que ela explicou a subjetividade por meio do pragmatismo, ela vai fazer isso também de novo aqui. Por meio do pragmatismo, ela vai explicar o que é criatividade. E de modo bem simplista, pragmatismo nada mais é que a gente entender as características de alguma coisa por meio do modo como ela se comporta. Mas não apenas se comportam uma vez no meio de 100 vezes, né? Mas essa regularidade desse comportamento, aquilo que se mostra regular. E talvez esse até seja um critério que a gente possa estabelecer ali na residência, né? Conseguir identificar aquilo que é regular. Ou como que essa irregularidade de algum comportamento vai se tornando repetido. Então, ela vai dizer assim, para ela focar, então, nessa criatividade, ela vai analisar esses resultados externos. Isto é, os frutos, que ela diz. E ela fala assim, que os frutos podem ser desde uma hipótese científica, isso é interessante, né? Então, pode ser essa criação científica, ou pode ser a obra de arte, ou pode ser qualquer conduta criativa. E ela repete novamente que ela vai seguir esses dois caminhos que ela já tem
tomado e que ela vai o tempo todo, né? Como eu falei, parece que a escrita dela é meio espiralada. Ela voltou aqui de novo dizendo que ela vai explicar isso por meio dos 2 caminhos que ela identifica no pensamento do Peirce. Que o primeiro é a questão da lógica, que é esse estudo da teoria da investigação do Peirce. E o segundo é o caminho da evolução do universo, ou então compreendido, conhecido como a cosmologia do Peirce. E aí, nesse primeiro momento, ela vai falar da teoria da investigação, desse primeiro momento da teoria da investigação que o Peirce chama de abdução. E nessa abdução, é interessante que ela já passa o que é essa definição. Ela fala que é essa operação racional. Então, é o trabalho que a mente faz para alcançar uma nova inteligibilidade. Então, esse esforço que a mente faz para encontrar uma lógica. E aí depois, no outro momento que a gente não vai falar agora, ela vai falar sobre a imaginação e depois ela vai falar do amor criativo. Mas vamos focar na abdução e nesse primeiro momento da abdução, que é o puro devaneio. E é interessante que ela dividiu em 3 e vai dizer que essas coisas são conectadas, né? Então, a abdução está conectada ao amor criativo e o amor criativo está conectado à imaginação. E a imaginação estão os 3 conectados. Ela só separa para explicar, então. E aí, esse item do abdução, ela vai começar a discutir, então, o que como que surgem as ideias? O Peirce ele vai dizer, então, que o surgimento dessa primeira luz, sabe? Aquele bem clichê daquela lâmpadazinha que brilha em cima da cabeça, né, do personagem. Plim! Né? Aquele primeiro insight, com aquela eureka, né? Tipo, nossa, é isso. Ela acontece como? A partir da observação dos fatos. Então, tem muitos autores que consideram que esse momento dessa intuição, ela é bem subjetiva, inexplicável. O Peirce vai dizer assim que, de fato, é vago, mas ela não surge do nada. Elas surgem das consequências dessa observação da experiência. E por isso que vivenciar a experiência é o único caminho para a investigação. Adiantando um pouquinho, mas só para a gente tornar mais dinâmico. Os artistas, eles sempre falam do bloqueio criativo, né? Quando ele não consegue avançar. E a alternativa que o Peirce está dizendo, que é o caminho da investigação, é experimentar, é vivenciar, é partir para a experiência. Se a gente pensar nesse processo de criação que a gente está fazendo do documentário, esse primeiro momento, que parece que a gente fica assim, meio sem certeza para onde ir, e a gente vai palpeando, né? Vai sentindo o chão para conseguir dar passos um pouco maiores. Travou aqui pra mim. Travou? Essa internet é horrível. Puxa, eu não sei, quando que vocês pararam de me ouvir? Quando você começa a falar da residência, tipo, no momento de certeza, no início desse processo. Certo. Eu estava tentando dar um exemplo, para não ficar muito palestrão, e também para a gente ir trazendo para o nosso contexto. Nesse primeiro momento da residência do documentário. Do documentário. Tá. Nesse primeiro momento, a gente está meio que descobrindo, assim, que caminho tomar. E aí, é muito comum que nessa fase, algumas pessoas ficam uma cobrança muito grande, e o que elas fazem é, às vezes, dizer assim, eu estou com bloqueio, não consigo me decidir. E, na verdade, um dos melhores caminhos, inclusive que o Peirce está falando, que ele está sugerindo, para que as ideias surjam, é a gente observar a experiência.
Então, no caso nosso, o que a gente fez nesse momento dessas 2 semanas foi o que a gente fez? Observar na experiência outros documentários. E a partir dessa vivência, dessa observação, a gente começa a ter exatamente o que ele vai chamar desses insights. A gente começa a perceber possibilidades de caminho. A gente começa a conectar as nossas vontades com as nossas possibilidades de intenções. E esse primeiro momento, geralmente, ele é muito vago. Mas não é porque ele é vago, na opinião do Peirce, não é porque ele é vago que ele é totalmente não explicável ou totalmente subjetivo, impalpável. Ele é vago, mas ele é um processo do raciocínio que o caminho que ele vai fazer é a partir dessa vagueza em direção a algo mais concreto. Mas tudo começa a partir dessas conexões iniciais que a gente faz na experiência. E aí, continuando aqui, então, para entender isso, só abrir aqui que eu mudei de computador, tô tentando retomar a minha anotação. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Certo. Achei aqui onde eu estava. Então, para o Peirce, essa abdução é um processo do raciocínio, do pensamento, onde a partir de um conjunto de fatos, a gente desenvolve uma nova conexão. Então, o que é novo não é a questão dos fatos, mas as conexões que são feitas por causa da observação desses fatos. E aí ela vai citar alguns exemplos, inclusive formulado pelo próprio Peirce. Então, um exemplo de abdução é o modo como o médico diagnostica os sintomas. Então, ele vê os sintomas que são os fatos e essa conjunção, essa conjectura que ele faz a partir desses fatos. Então, ele observa, você tá com garganta dolorida, você tá com coriza, você tá com dor no corpo. Então, logo, você tem Covid. É uma especulação que ele precisa depois experimentar, verificar para atestar. Sim, é verdade, você tá com Covid. Da mesma modo, o detetive. O detetive ele vai analisar os fatos, os vestígios deixados na cena do crime e também vai conectar esses fatos chegando a uma hipótese do que aconteceu ali. E da mesma forma, por exemplo, agora. Então, vocês estão me assistindo, daí acontece um conjunto de fatos. Vocês não estão mais me ouvindo, a câmera caiu. Aí vocês chegam à conclusão, né? A internet da professora tá ruim. Então, são conjuntos de conjecturas que a gente faz na observação desses fatos. E ela cita um outro exemplo do Peirce. Uma vez que ele estava na Turquia, ele observou, vindo em sua direção, um homem a cavalo com outros 4 cavaleiros, e aí ele vai fazer essa dedução, né? Ele vai observar aquilo e vai chegar uma conjectura de que o líder daquele grupo é aquele que tem uma vestimenta específica. Então, ele se diferencia por meio da vestimenta. Então, esse processo mental, que pode ser bem lógico ou bem sutil, vago, é o que o Peirce vai falar que é a abdução. Só que o mais importante, a abdução, ela sempre é possível de ser falível. Então, por exemplo, às vezes vocês acham que minha internet é ruim, mas na verdade o que aconteceu foi que caiu a luz. Ou pode ter acontecido de eu estar em casa e meu filho tirou a internet, o modem da tomada. Enfim, tem várias
possibilidades além dessa, que é a mais óbvia, que acabou, que a minha internet é ruim. Então, para que a gente, já adiantando um pouquinho, para que a gente dê continuidade à investigação, essa vagueza de especulação, de conjecturas, ela precisa ser comprovada, testada, que aí é um outro momento do processo de raciocínio que o Peirce vai chamar de dedução, que é onde você faz os testes para ver se sua hipótese é verdadeira. Aqui ela vai citar outros exemplos, né, de, por exemplo, os fósseis que são encontrados, e aí você cria a hipótese de que ali onde tem o fóssil de peixes, possivelmente havia um mar. E a gente tem várias hipóteses, né, que a gente faz no dia a dia. Se a gente vê fumaça, a gente fala, nossa, tá pegando fogo. Se as nuvens estão escuras, a gente fala, vai chover. A gente está fazendo isso, na verdade, o tempo todo. Essa parte mais elementar da abdução, vocês acham que ficou clara? Eu acho que sim. Ficou, eu acho. Tá. Tô continuando aqui, então. Aí, porque a gente quer pensar isso no processo de criação, né? Isso que nos importa. Ela só vai explicar um pouquinho mais, então, que essa questão do salto da mente e que essa explicação que surge espontaneamente quando a gente observa esses fatos. E ela realça, o que é inédito não são os fatos, mas essa conexão que é feita no pensamento ao observar os fatos. E aí tem uma citação do Peirce que vai dizer assim, que a sugestão abdutiva chega até nós como um clarão, que é um ato de intuição, insight, embora essa intuição seja extremamente falível. E é verdade que os diferentes elementos da hipótese estavam antes em nossas mentes, mas é a ideia de juntar o que nunca sonhamos em juntar que faz brilhar a nova sugestão diante de nossa contemplação. E daí, então, que é a importância de você estar realmente dentro da experiência, né? Um artista fora da experiência, a quantidade de associações e conexões são limitadas a isso, né? A experiência do próprio artista. Aí, o que seria importante a gente pensar aqui? Como que isso aconteceria no dia a dia do artista? No caso, vocês, enquanto artistas, vocês conseguem identificar como que acontece esse clarão, essa conexão feita a partir da observação desses fatos? Eu não sei, eu tô aqui ainda. Eu acho que eu não percebo. Não sei, eu nunca parei para refletir sobre isso. Eu acho que sim. Pensando assim, mais profundamente, assim, eu acho que eu vejo esse primeiro momento de abdução, assim, sobretudo no meu trabalho como antropólogo, assim, né? E assim, também vejo o quanto é falível, né? Às vezes essa abdução, essa intuição, que às vezes a gente chega num lugar e assim, e aquela coisa, né? E aí também usando o Peirce, às vezes é um lugar com um regime de signos ali muito diferente dos meus, e aí eu faço algumas inferências, né? Penso, isso aqui pode ser, usando até o exemplo do Peirce, né? Que ele pode ser o líder, porque ele se veste diferente e tal, mas aí acaba que no dia a dia a gente vai compreendendo
que não é bem assim, né? E que talvez o líder não é o líder, é a pessoa minoritária, não sei. Então eu sinto isso desse primeiro momento, onde as coisas tentam se encaixar na nossa cabeça, mas também vejo o quanto às vezes o quanto é interessante. Às vezes a gente tem uma intuição que é certeira, né? E às vezes a gente falha, né? Então a importância também desse segundo momento, né? De se dedicar e testar, né? E ter tempo para investigar mesmo a fundo a coisa. Isso que você falou é bastante relevante, porque os preconceitos surgem, né, dessa primeira impressão. E o investigador, a diferença, né, de um sujeito comum e de um investigador é levar adiante essa especulação. E o crescimento mesmo do conhecimento, ele é feito a partir do levar adiante isso, né? Porque partir só da hipótese, né? Permanecer na hipótese sem testá-la é o princípio do verdadeiro ignorante, mas não no sentido de xingar a pessoa, seu ignorante, mas no sentido da pessoa que não leva a fundo, né, a investigação. Ela permanece ali apenas na impressão. E tem uma questão ali sobre a questão do meu trabalho com relação a isso, né? Eu até tenho um bloco de notas cheio de anotações, porque eu tenho muitos insights. Então, tipo, eu acabo notando isso. E isso geralmente vem do dia a dia, da observação, de às vezes parar e observar um objeto ou algo ali, né? E ele vem falando sobre essa questão dessa abdução também tem a ver com o que nos chama atenção nos nossos universos de experiência, né? Então cai nisso de que às vezes a gente vai fazer um pré-julgamento ou vai analisar algo a partir das nossas experiências e não necessariamente aquela experiência que a gente tem todo o conhecimento necessário para isso também, sei lá, eu acho, né? Então a gente acaba às vezes entrando num confronto pós, né, e mudando essa perspectiva. Sim, isso é verdade. E tá aberto, né, a mudança também. Eu gosto muito da comparação dele, do artista. Não dele, né, mas da Sarah ou do que eu tô tentando fazer, ou Vincent e outros autores, de comparar o artista com o investigador, exatamente porque o artista ele precisa ter essa mente aberta de rever, inclusive, suas próprias convicções, né? A permanência nas nossas crenças, e aí não só apenas no sentido religioso, mas qualquer coisa que a gente acredita verdadeiramente e a gente põe a mão no fogo por aquilo. São tipos de afirmações que sempre vai nos levar ao campo comum, e a gente sabe que o próprio mundo, né, ele tá mudando constantemente. Não existe nem o próprio conhecimento que foi verificado, ele é permanente. Quem dirá as nossas crenças, né? Por exemplo, nem o dicionário, que é o elemento mais regulador, nem próprias leis, nem as leis, nem a lei do trânsito, que é tão normativa, ela não é permanente, né? Ela sofre alterações. Por isso a importância de se estar aberto a rever tudo isso. Mas, Michelle, estava falando que é muito comum isso, então, no seu dia a dia, você ter esses insights. Me conta mais um pouquinho sobre isso, só para a gente tentar realmente ir percebendo isso no nosso dia a dia. Como que isso gera, esquecendo um pouco do texto, mas para você, né, essa ideia do insight, como que ele acontece para você? Eu tenho isso é uma coisa que me interfere tanto na parte criativa quanto até na própria observação de análises comportamentais minhas mesmo, assim.
Então, eu acho que às vezes acontece muito por meio de trocas, de conversas. Então, tipo, eu tô conversando com vocês, aí do nada, a gente tá falando sobre um artista, ou sobre uma poética, sobre algo estético, e isso imediatamente me dá um insight de algo que eu possa criar a partir dessa conversação, vamos dizer. Aham. Isso é uma coisa que acontece muito a partir das trocas que eu tenho com outras pessoas, sabe? Aham. Ou das vivências mesmo, assim, esses dias eu tava num show até de música, aí tipo, do nada assim, nossa, essa melodia, sei lá, me lembra tal coisa, vou anotar aqui, sabe? Aham. Então, é como se qualquer coisa fosse inspiração de criatividade, sabe? Só que aí ela me vem na cabeça de uma maneira que eu consigo retirar, entender o momento em que isso está acontecendo, vamos dizer assim, sabe? Bem interessante, interessante. Eu não sei, ela até agora não falou da inspiração, mas de fato a inspiração ela está totalmente conectada a essa questão da observação da experiência, né? Porque se a gente considerar que esses fatos são possíveis de nos inspirar, a gente pode inclusive voltar a esses fatos para buscar mais inspiração. Tem um colega meu que ele sempre fala assim, onde você encontrar o infinito, né, assim, no sentido assim, alguma coisa que te trouxe essa sensação de infinito mesmo, dessa inspiração, seja um lugar, por exemplo, uma praia que você foi, ou seja esse concerto dessa música, ou seja algum artista, ele sempre fala assim para retornar lá, porque lá é o possível caminho de você encontrar mais possibilidades de insights. Eu até estava tirando sarro ontem que o meu tema para residência é uma questão de um vazio existencial, né? E eu tenho tratado isso, e aí ontem eu tirei sarro e falei, e se eu tratar isso a ponto disso não existir mais? Eu falei, isso porque a minha arte vai se tratar. Então é isso, de ter um infinito de possibilidades dentro de uma única visão, vamos dizer assim, né? Ou de uma única temática, ou de uma única perspectiva. Sim. Sim. A Eu gente. achei muito legal. Por favor, pode falar, desculpa. Não, eu achei muito legal essa noção do insight, né, que a Michelle trouxe, e juntando com o que a gente estudou ali com a Barina, assim, né, ele não ser necessariamente o novo em si, mas é uma nova conexão entre as coisas, né, uma nova relação, assim. Então, uma relação que a gente não tinha percebido antes, a gente não tinha se atentado antes entre as coisas. Eu acho que isso é muito interessante, assim, eu acho que isso para mim acontece muito, assim, né? Dos insights serem isso, assim, não é necessariamente uma coisa nova, mas é uma relação que você não tinha visto ali, que você não tinha feito, né? Sim. É bem legal isso que o Lu falou também, porque é bem isso, tipo, às vezes não é que você tá vendo algo novo, às vezes você tá na tua casa olhando pra mesma parede que você olha todo dia, mas naquele momento algo despertou, uma luz estava diferente, sei lá, alguma coisa fez com que você olhasse aquilo de uma outra maneira, com uma outra configuração. Sim. Exato. E sabe que isso acontece quando a gente percebe isso? A gente desmistifica um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente desmistifica um pouco aquela cobrança que o artista tem de encontrar a novidade, né? Parece que encontrar essa novidade, ela parte também do novo. E aí, isso não existe, como a gente está percebendo nessa discussão do texto do Percy e também no relato de vocês. O novo, ele não surge, então, do nada, né? De uma coisa... Ele surge exatamente de elementos já conhecidos que, de alguma forma, a gente conecta esses elementos de uma forma diferente. Então, a novidade, ela surge dessas conexões diferentes.
É claro que os fatos eles podem ser renovados, mas às vezes eu percebo em alguns relatos dos alunos que eles ainda não encontraram o novo. E realmente parece que esse novo, onde que está esse novo, né? Porque ele está... que lugar que é esse que essa novidade está? E o que está sendo discutido aqui é que essa novidade ela parte da experiência comum, do dia a dia, né? Desse observar os fatos ao nosso redor. E estar atento a isso, né? E aí esse observar de uma forma sensível e atenta, para que possa ser feito esse processo do pensamento de fazer essas conexões. E é por isso que alimentar a mente é importante, né? Você tem que estar alimentando ela de fatos, de informações, de experiências sensíveis, para que você consiga produzir essas novas conexões. Então, uma pessoa isolada, né, que não tem comumente experiências sensíveis, seja, sei lá, tomar banho gelado, ouvir uma música, caminhar descalço, sei lá, qualquer tipo de experiência comum, trivial, só que é sensível, atrelado a outras complexidades de experiência que envolve a informação, como esse grupo mesmo, são informações mais concretas. A gente está trabalhando com discussão do conhecimento, mas também é alimentar a mente, a gente está alimentando a mente. Então, de um alimentar super sensível, que é o sentir, sei lá, a textura do cobertor, até buscar informações mais concretas, como o sinônimo de uma palavra. Tudo isso é alimentar a mente. E é alimentando que a gente tem essas conexões. Pelo menos assim, é o que a gente está discutindo, né? Mas às vezes a gente pode dizer assim que não, comigo acontece diferente. E isso também é interessante, a gente está aberto a entender como acontece isso no nosso processo de criação. Eu particularmente percebo assim, desde que a gente começou a pensar o documentário, que definir a intenção, vamos fazer um documentário, traz esse pensamento para um plano, um foco do meu pensamento, onde todo o audiovisual que eu assisto, toda coisa que acontece ao meu entorno, eu naturalmente, como eu tenho esse foco, né, vou fazer um documentário, naturalmente eu estou fazendo essas conexões. Mas eu posso estimular isso, né? Assistindo esses outros vídeos, conversando com vocês, buscando um repertório, seja de outros vídeos, mas um repertório mesmo de outras referências, para tornar essas conexões possíveis. Talvez seja isso, né? Não sei, estou especulando, porque ela não falou, mas talvez aí que mora a busca da inspiração. Que não é uma inspiração divina, mas é uma inspiração da experiência. O que vocês acham disso? Vocês acham que é isso? Ou eu estou viajando? Pra mim, eu acho que é super isso, assim. Inclusive, está sendo muito interessante isso da UPA, assim, nesse sentido, porque, não sei, pra mim, ele tá me dando uma base sobre semiótica, assim, que tá me ajudando em várias coisas, assim, né? E aí, pensando, por exemplo, desmistificando primeiro algumas coisas, né? Eu gostei muito dessa noção do insight como uma nova relação, assim, eu acho que muito interessante. Também eu gosto muito quando ela fala, assim, que os signos se desdobram em outros signos, né? E que é um processo perene, assim, e que o novo é meio isso, né? Meio as relações, novos signos criados a partir de relações já existentes, assim, né? E gosto muito quando ela fala aqui da semiose, né? E voltando lá pro capítulo 1 também, mas assim, como nesse processo de criação como uma semiose, né? Como uma semiose de signos, assim. E gosto muito dessa noção, agora que eu tô realmente levando a sério essa noção
do Peirce que tudo é signo, né? E que inclusive o humano é signo, né? Que nós somos signos. Isso é muito interessante porque isso coloca uma simetria entre as coisas, né? E daí até pensando aquilo que eu falei lá no grupo, assim, uma simetria entre as pessoas e as coisas que elas usam para criar, assim, né? Vem muito disso, né? De entender essa simetria do Peirce entre os signos, né? E como tudo ajuda a criar, né? Não é uma inspiração divina da pessoa que vai fazer ela criar, ainda que passe por ela, né? Mas é algo que perpassa tudo que ela usa, né? Então, eu tenho gostado bastante. Acho que para mim é por esse caminho, sim. Nossa, eu adorei esse seu comentário. Essa simetria, quando a gente realmente vai conectando, né? Fazendo essas conexões do que ela falou antes sobre a semiose, trazendo para cá e observar essa simetria. Porque é exatamente isso, eu acho que falta um pouco quando eu observo alguma dificuldade num conjunto de alunos. Não ter a simetria. Parece assim que o artista realmente ele é dotado, ou deveria, eles pensam, né? Não talvez conscientemente, mas espera-se que o artista seja dotado de uma genialidade absoluta. E quando na realidade você percebe que não, que o artista é um sujeito falível e que na verdade ele realmente tem essa simetria com o outro, com aquilo que está no seu entorno, e que ele na verdade é dependente, né? É dependente dessas relações para que de fato aí, a partir destas relações, seja possível a criação dessas novidades. Isso na minha opinião, além de ser inspirador, porque essa necessidade de você olhar para fora é também te tira, parece, essa carga pesada que muitos artistas parece que carregam, principalmente em fase de formação, de que eles precisam ser geniais e perfeitos. E aí que eu também faço uma crítica um pouco ao sistema de avaliação na universidade sobre os processos de criação, porque parece que realça isso, né? O artista ele tem algum tipo de falha, e aí coloca aquilo assim, em evidência, no lugar de, na verdade, observar como essas falhas são potenciais de novas investigações, né? Eu realmente fico pensativa de como que avaliar o artista num sistema de ensino pode ser um fator que inibe essa potencialidade de criação. Desse jeito, né? De tipo certo, errado, genial, terrível, perfeito, imperfeito, enfim, nessa dualidade. Eu confesso que eu também achei muito legal também essa forma, esse termo do próprio insight dele utilizar. Eu acho que isso traz uma forma de pensar mais simples sobre essa questão da abdução. E eu gostei bastante de pensar dessa maneira que a gente é plausível a falhas, né? Então, que é essa questão, o insight, né? Eu que tenho muitos insights, às vezes vem muita coisa assim, tipo, desenhada na minha mente a partir, sei lá, eu tô aqui com um isqueiro na minha frente que ele tem umas caveiras, tipo, eu posso olhar para ele e isso me dá um insight para eu criar algo e vem toda uma linha de produção, mas aí na hora do executar, isso pode ser falho. E ao mesmo tempo, que interessante que, né, de acordo com o que a gente tem estudado, com a gente está vendo com a residência e tal, de que também a falha não necessariamente ele é um erro e ele é um descarte, né? De que a gente pode também, que a arte também está dentro disso, né? Dentro das falhas e dentro das experimentações e do não acabar, né? Do não ter que ser perfeito e
e milimetricamente correto, né? Como a prof falou sobre a avaliação, né? A gente mesmo, acho que como artista, se coloca nessa avaliação de a minha arte é boa, ou a minha arte não é boa, ou a arte do outro é superior, ou a minha é inferior, porque eu acho que a arte tem muitas possibilidades, muitas técnicas, muitos suportes e materiais, então não tem como entrar num comparativo entre um artista e outro, entre uma obra e outra, então acho que é interessante esses estudos do Peirce, que ele vem com uma outra visão, assim, disso, assim, de que a gente não precisa, talvez, colocar dentro de um único nicho tudo, sabe? Ou que a gente precisa ter um separatismo das coisas, que a gente pode aceitar a arte de diversas maneiras. E, como a prof falou, estar aberto também a ver as coisas. Eu acho que às vezes também na correria do dia a dia e tal, às vezes a gente deixa de ver algumas coisas que estão ali o tempo inteiro, né? E aí quando a gente vê, elas acabam nos clareando. E essa questão do signo para mim é uma questão muito interessante, porque eu sou um ser muito visual, então para mim realmente praticamente tudo é signo, quase tudo eu penso num enquadramento em que, para mim, é muito significativo, simbólico e artístico visualmente, vamos dizer assim. Muito bacana, Michele. Nossa, eu adoro quando vocês comentam trazendo para si, porque torna vibrante, né, o que a gente está vendo no texto, estático, e começa a fazer sentido e é exatamente isso que a gente está falando, né? Começa a fazer conexões a partir das palavras, dessa troca, que faz a gente se aprofundando um pouco mais para entender esse pensar criativo. Uma coisa que você falou agora, que eu percebo, você disse que você tem muitos insights e muitas anotações. E veja como é natural, né? Nossa, e que ótimo, né? Porque é o processo natural mesmo que a gente vai coletando esses insights e de alguma forma tentando guardar isso. Mas às vezes é muito comum, não me refiro a você, mas às vezes eu percebo em alguns alunos que eles têm uma coleção de insights, só que nessa busca, de novo, desse perfeito, ao invés de dar continuidade à investigação, porque a obra não para no insight, na verdade o insight é o início da obra, né? Então, ao invés de escolher um insight e ir ali para o outro caminho que a gente está falando, que é o caminho que ele vai discutir, ela possivelmente vai trazer mais para frente, que é da experimentação. Então, ao invés da pessoa, tive insight, agora onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para experimentação, eu tenho que agir para que eu consiga testar esse meu insight. E aí, no meio desse processo de testar, que eu vou cada vez mais evoluir o processo dessa ideia enquanto pensamento e ação, porque tá junto o pensamento e ação. E aí, naturalmente, após essa experimentação, eu vou verificar. E aí, o que resultou nisso? E aí, apenas nesse momento, após a experimentação e desenvolver todo esse processo, que o artista ele é apto de dizer, nossa, essa ideia é terrível. E vamos testar outro insight. E geralmente a pessoa, ela corta o processo de pensamento antes de fazer o teste, né? Usando a palavra teste que é usado, né, nas ciências. Então, antes da pessoa ir lá pôr a mão na massa, ela já mata a investigação dela. Aí vem uma famosa frase do Peirce, que é o nome, inclusive, do nosso Instagram, que ficou gigantérrima, que é não bloquear o caminho da investigação, a tradução, né? Do not block the way of inquiry. Porque o artista, o cientista, ele é o único responsável em matar zilhões de insights, porque ele não dá continuidade à experimentação por várias razões. Às vezes por medo de errar, né? Por medo de realmente verificar que foi falível. Só que quando a gente entende que o erro, na verdade, é o nosso melhor amigo, porque por meio do erro que eu consigo deslumbrar outros caminhos. É por meio da falha que eu vou, então, continuar a caminhar, né? Essa investigação, ela não encerra no erro também. O erro que vai dar dinamizada para buscar uma nova hipótese, que é um novo insight.
E eu acho que às vezes, se você conseguir dar uma trabalhadinha no insight, né? Olhar sobre ele com mais carinho, digamos assim, até você não tem menos chances de perdê-lo, mas de aprimorá-lo, sabe? Então, por exemplo, eu às vezes tenho alguns insights, algumas coisas assim que aí, tipo, na hora parece incrível. Aí na hora que eu faço a anotação, quando eu vou tentar executar, antes da execução, eu ainda coloco ele em jogo, sabe? Quais são as possibilidades, quais são o que poderia me impedir de executar, ou se algo me impede de executar, como que eu posso minimizar, né? Ou como que eu posso estar modificando para que eu ainda consiga executá-lo. Lógico que às vezes você realmente não vai conseguir executar, mas eu acho que às vezes é não perder também esse feeling, sabe? Tipo, de sentir que não é porque o insight ele surgiu quadrado que você precisa fazer daquela maneira. Eu acho que você pode também utilizar o insight como um pontapé para uma outra coisa até às vezes, sabe? Nem sempre ele vai sair como você planejou, mas às vezes ele pode mesmo sair totalmente diferente, mas o que deu pontapé aquilo ainda foi aquele insight primordial, digamos assim. Exatamente. E aí desse entendimento, né, de que o processo é dinâmico. O próprio momento da abdução é tão vívido que não acontece uma única vez no longo de um processo de criação, ela vai se desenvolvendo. E é legal isso que você falou também, desse feeling, né, desse time, desse tempo, porque tem certos insights que eles precisam verdadeiramente de serem feitos no calor ali do momento, porque parece que depois ele perde o sentido. E tem insights que, pelo contrário, ele precisa de tempo para ser digerido, né? Que ele precisa ali, vamos ver, vamos ter outros, né? Outros conjuntos de ideias para associar a esse primeiro. E aí fica esses cadernos, essas anotações, tudo que a gente vai guardando na gaveta, que em algum momento pode ser usado ou não. Como diz o André, que eu sempre vou citar ele agora, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Você pode fazer um insight que uma hora você achou genial, um dia seguinte você achou pobre. E aí vai depender da sua obsessão, né? Se você vai dar continuidade àquilo ou se você já vai ser cativado por uma outra coisa. E como que é que você vai respondendo a esses estímulos de uma forma que você também... Que é o pesar da resistência, mas tem que ter esse prazer, que é essa adrenalina mesmo, né? Esse prazer de você ir manipulando, conquistando, avançando. Que eu acho que muitos artistas são viciados nisso, né? Nessa adrenalina de ter uma resistência, mas você vai mediando e aquilo ali você vai querendo ter um domínio maior ou ser desafiado a ter ou não esse domínio, né? Que tudo parte disso, né? Na verdade, como o artista se sente diante dessas resistências. Gente, o papo tá bom, mas eu acho que nós podemos concluir por agora. Eu achei, fiquei muito feliz. Gosto muito quando a gente dialoga assim. Eu acho que é muito mais produtivo. Embora talvez se a gente... percebendo assim a metodologia do grupo, né? Talvez seja legal assim, sempre trazer o texto e aí depois sair dele, trazer para o nosso cotidiano. E aí depois a gente volta pro texto de novo. Acho que no próximo encontro, então, a gente pode iniciar a partir dessa ideia do musement, que é esse momento do puro devaneio. E aí a gente ir refletindo como vai ser isso. Vai ser bem bacana porque a residência artística, ela, como metodologia, ela vai iniciar a partir disso, pelo esse puro devaneio. E aí vai chegar um momento que a gente vai meio que dialogando com o que está acontecendo lá, o que está acontecendo no documentário, o que está acontecendo aqui. Nossa, veja, então a gente tem vários lugares para conectar. Que rico isso, hein? Totalmente diferente se fosse assim, só lendo o texto. Vocês querem comentar mais alguma coisinha? Senão eu vou concluindo mesmo, que eu tenho que buscar meu filhote 11 horas. Bom que ele tá aqui na universidade, mas...
Arrasou, gente. Por mim foi ótimo. Obrigadão. Muito bem. Ah, quando que a gente vai se encontrar para falar do documentário? Vocês acham que é possível essa semana? À noite eu, não sendo hoje, eu posso. Então vamos escrever lá no grupo, que eu realmente tenho que sair correndo agora. A vontade é grande de permanecer, mas eu tenho que ir lá buscar. E aí a gente... Vamos marcar então algum dia à noite. Conversa entre vocês. Para mim também, eu posso qualquer dia. Menos sexta e sábado eu posso. E depois das 8 para mim é ótimo. Ou antes. Para mim é bom, talvez antes. Umas 7. Depois do horário do trabalho de vocês, né? Eu acho que é 7h30.